Durante cerimônia em São Desidério, na Bahia, pela visita às obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do investimento em ferrovias, mas também da importância de terminar as obras já começadas, mostrando zelo pelos recursos públicos. Bolsonaro ressaltou o papel do Exército e assinalou que o avanço das obras de infraestrutura traz esperança de construir, finalmente, o país do futuro. E apontou: estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez de tudo para que os efeitos negativos fossem minimizados e já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dadas as medidas tomadas pelo governo federal. Assista. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Exército não é uma instituição isolada. O Exército é povo, o Exército é Brasil. O Exército é o que são vocês. Essa garotada que está aqui atrás, muitos filhos de gente humilde, assim como é o nosso quadro do Exército e das nossas Forças Armadas. Então, o orgulho, o prazer, a satisfação de ir para qualquer lugar do Brasil é aquilo que me fez disputar as eleições. É acreditar nesse povo maravilhoso que nós temos aqui no Brasil. Bem como acreditar nesses quadros de engenheiros e de militares, civis, que podem realmente tocar essas grandes obras pelo Brasil. Prezadas autoridades já nominadas, é inenarrável o orgulho e a satisfação de estar à frente de uma nação, tendo um quadro de autoridades como vocês, nos ajudando a mudar o destino do Brasil. Se lá atrás, com Juscelino, houve investimento massivo nas rodovias, porque o petróleo era barato, e assim era, obviamente, bom para aquela época, depois da crise do petróleo mudou, depois dos anos 70. Mas pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas. Que isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil. Eu quero agradecer aqui a Deus, pela minha vida, a grande parte de vocês presentes que acreditaram em mim por ocasião das eleições. Hoje me faço acompanhar também de 3 deputados federais da Bahia, o Zé Rocha, o João Roma e o doutor João, demonstrando que há uma perfeita sintonia entre o Executivo e grande parte do Parlamento brasileiro. Assim como, aos poucos, estamos aproximando cada vez mais das autoridades do Judiciário. Lá dentro do Tribunal de Contas da União, o Tarcísio conseguiu, com a sua maneira peculiar de trabalhar, levando sempre a verdade, os interesses nacionais acima de tudo, também desencravar a malha paulista. Então, essa grande obra que está sendo concluída aqui, que nos próximos anos será efetivada, nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte-Sul, bem como lá para o Sul, via malha paulista, entre outros, bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão, aos poucos, aparecendo em nosso Brasil. Dizer a todos vocês, mais uma vez, da satisfação de estar aqui, junto com gente humilde, como é a raiz do nosso Exército. E nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados. Quer seja com auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem
junto à saúde, como atender os possíveis infectados, e estamos vendo, já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que a mídia de dentro é difícil aparecer boa notícia, né? Que o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. Assim sendo, meus companheiros, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Um forte abraço a todos e até a conclusão dessa obra, se Deus quiser. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, na manhã de hoje, tivemos aqui uma sessão em homenagem ao agora findando o seu mandato de presidente do STF, presidente ministro Dias Toffoli. Uma homenagem que foi dita aqui pelo presidente da Câmara, que ela atendia um pleito de todos os parlamentares. Não me manifestei naquele momento, até por respeito ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado, que estavam aqui presidindo a sessão e convidaram o ministro Dias Toffoli, mas gostaria de deixar claro que essa homenagem não é compartilhada pela bancada do Novo. Claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos balizares dos 3 poderes da República do Brasil, merece sim respeito, mas um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. Por isso, podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos-chave para ser nomeado ministro do STF. Um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Indicação política que não foi contestada ou rejeitada, pelo menos, pela comissão aqui do Senado, que deveria ter como prerrogativa justamente contestar decisões como essa. Mas desde 1800 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, não temos nenhum ministro do STF que foi rejeitado por essa comissão. Ou seja, mais um ato pro forma com simbolismo político que não cumpre com a sua função. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema hoje é principalmente o presidente Dias Toffoli, a sua atuação como presidente à frente do STF, ela é muito questionável. A começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito da fake news, que discordamos desde o seu princípio, independente de quem foi atingido por ele, mas pela forma como ele foi instalado, em que a própria corte era autora, juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui na Câmara, os senadores, o Executivo, e que agora, finalmente, o Executivo entregou aqui uma reforma administrativa que pretende acabar, ou pelo menos resolver parte dos privilégios que diversos servidores têm, mas que até agora o Legislativo, o Judiciário, desculpa, e em especial a Suprema Corte, que ela não só é exemplo e referência no que deveria ser o Judiciário, mas ela que define, principalmente, diversos pontos ligados à magistratura, e eles são exemplos ao contrário, como recentemente aprovado pelo próprio presidente Dias Toffoli, aumento não, mas sem a possibilidade deles obterem dividendos extras por conta da sua atividade. Enquanto a gente precisa de ajuste fiscal, enquanto precisamos dar o exemplo e reduzir, sim, aquilo que são os penduricalhos, o extrateto, inclusive sempre pleiteamos aqui nessa casa a votação do projeto que consegue garantir que ninguém vai receber acima do teto, o Judiciário vai no sentido contrário, dar cada vez mais benefícios aos seus membros, à sua corte.
E isso foi também na presidência do então deputado, ex-deputado do PT, deputado não, advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado que foi indicado no momento do mensalão, com dúvidas até hoje colocadas por todos nós, qual era o objetivo da sua indicação. Mais uma vez, já que meu tempo já encerrou, peço aqui uma extensão aí de 1 minuto, presidente. Temos aqui, sim, muito respeito à Suprema Corte. Defendemos sempre que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica. E vamos sempre defender isso. Mas esperamos também que os membros dos 3 poderes sejam respeitosos com a sua função. Sejam respeitosos com aquilo que é seu papel primordial. Papel esse que foi dado pelos eleitores e a eles pela indicação do presidente da República. Inclusive, indicação essa que eu contesto a forma, inclusive apresentei uma PEC 225 de 2019, que trata justamente da indicação dos ministros para o STF. Então, sempre critiquei quando alguém falou que o STF é uma vergonha, que o STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia. Mas sim, temos ministros do STF que são uma vergonha. E temos uma presidência hoje que felizmente muda de dono, que foi responsável, se não para a piora do STF, pelo menos não teve a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora, no ano de 2020, 2019, e não teve a capacidade de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o ministro, o presidente Dias Toffoli. Podemos sim, mais uma vez, dar a nossa importância à instituição e vamos sempre respeitá-la e jamais vamos confrontar a instituição porque ela é fundamental para a democracia brasileira, mas esperamos e fazemos aqui o apelo que o próximo presidente do STF haja conforme aquilo que toda a sociedade brasileira espera, com rigor nas contas públicas, acabando com privilégios e penduricalhos que todos os juízes, ministros, todo o judiciário hoje tem e que a sociedade não aguenta mais, e também sem militância, sem usar o judiciário como forma de fazer ativismo político. Não é papel do judiciário fazer isso, não é isso que foi encabido ao judiciário pela Constituição e não é isso que a população brasileira espera do judiciário. Gostaria eu que o judiciário, principalmente os ministros, não fossem figuras públicas, não tivessem contas no Twitter, nas redes sociais e que decidissem baseado em técnica, em fatos e dados e não por ativismo político, que é o que hoje também é muito feito e rege boa parte das decisões do judiciário. Então, obrigado, presidente. Obrigado a todos e espero aqui, mais uma vez, desejo muito boa sorte ao futuro presidente do STF, que ele haja como a população e a sociedade brasileira espera dele. Muito obrigado.